O Supremo Tribunal Federal fixou em 40 gramas a quantidade de maconha, que é considerada de consumo próprio, e teve o porte descriminalizado pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, a droga passa a ser comparada com outros produtos pela Justiça e acaba mudando o enquadramento nas abordagens policiais. Como já dá para ver, Pedro Duran está de volta aqui para a gente discutir a respeito desse assunto e, sobretudo, mergulharmos nessa história, nessa discussão que está só começando. Está só começando, porque agora você tem todo um trabalho de adaptação a essa nova realidade, um debate deflagrado no Congresso Nacional também, né, Renan? Então, qual que é o grande foco desse momento? Qual é a grande mudança? A maconha deixa de ser um ilícito penal, passa a ser um ilícito administrativo. O que significa ilícito administrativo, esse palavrão? Significa tudo que é ilegal, mas não pode ser caracterizado como crime. Algo que diz respeito a uma regra, diz respeito a uma lei, mas não pode gerar uma punição penal para aquele que, de fato, tem aquela atividade, ou enfim, tem a posse, o porte daquele item. Assim como a maconha, a gente tem outros itens que também são ilícitos administrativos. Então, vamos mostrar na tela quais são esses itens que são apontados como ilícitos administrativos. Se a gente puder até destacar aqui, Renan, eu defenderia aqui que a gente pudesse fazer uma comparação do ponto de vista prático mesmo, porque a gente está falando de uma substância como a maconha, que é uma droga, mas você tem outros elementos que têm uma venda restrita. Por exemplo, o item 3, colete balístico, só pode ser vendido para um público específico, como, por exemplo, as polícias militares. A mesma coisa vale para o item 4, spray de pimenta. O item 2 é o simulacro, a arma de brinquedo, aquela arma falsa que imita uma arma de verdade e é usada em crimes, assaltos. E o item 5 é outra arma, a de airsoft, que também pode ser comercializada, mas com mudanças nas regras de armas, ela tem uma série de exigências para quem vai comprar, adquirir uma arma como essa. E o item 6 é o taser. O que essas coisas têm em comum? Se você for pego com qualquer uma delas na rua, você pode ter o item apreendido. Qualquer uma dessas 6. Porque ela isso não é permitido para circulação comum, né? Se você trouxer qualquer uma dessas 6 coisas do exterior, você pode ter configurado contrabando. Porque você está falando da comercialização, do transporte de algo que é ilegal. E aí há uma mudança significativa na legislação que mostra justamente qual que é o impacto disso no dia a dia, nas abordagens policiais, né? Vamos ver a primeira tela que mostra, no caso das abordagens, o que gera e o que não gera a maconha. A gente está falando aqui de 40 gramas ou 6 plantas, como eu havia dito, uma referência do Uruguai, da quantidade permitida no Uruguai e que passa a valer aqui no Brasil. O que a apreensão de uma pessoa com até 40 gramas ou 6 plantas de maconha, a abordagem policial não gera? Não gera. Não gera prisão, não gera multa. Não vai gerar antecedentes criminais, não vai gerar um processo na justiça criminal e não vai gerar o termo de ocorrência que é feito nas delegacias para poder registrar aquilo que aconteceu. Então, a partir de agora, a maconha até 40 gramas e até 6 plantas não gera nada disso. Quem me ajudou, aliás, para poder entender essa dinâmica foi a Luana Davico, que é delegada e é especialista em processo penal. Agora, o que então gera uma abordagem policial que encontra alguém com a maconha nestas quantidades? Vamos ver a próxima tela, que ela mostra aí sim o que pode gerar essa abordagem policial. Pode gerar uma condução para a delegacia. A pessoa pode ser levada à delegacia se ela for abordada e tiver a maconha ali. Inclusive para que isso possa ser comunicado. Pode gerar uma apreensão. E aí aqui eu coloquei a balança de precisão, Renan, porque é muito importante entender que a partir dos 40 gramas de maconha, ou se houver outros elementos que indiquem tráfico, isso pode ser classificado como tráfico. Então pode gerar sim uma apreensão da droga, é o que é esperado quando alguém é abordado com maconha nessa nova regra do Supremo Tribunal Federal. Pode gerar a participação dessa pessoa
ser exigida num programa de recuperação, para que essa pessoa seja educada pedagogicamente sobre os riscos do consumo de maconha. E pode gerar, o item 4, uma advertência. Então, esse é o panorama do que, a partir de agora, passa a valer. Como são as abordagens policiais. Por isso é importante, e o Theo Cury também está acompanhando muito de perto cada detalhe desses desdobramentos práticos, a gente entender que isso não significa que uma pessoa vai poder acender um cigarro de maconha dentro de um hotel, dentro de um restaurante, dentro de um bar ou no meio da rua. Porque isso vai continuar sendo ilegal. Eu acho que só não vai ser crime. O nosso papel como jornalista aqui na CNN, a nossa responsabilidade para trazer um assunto desse, complexo, difícil, é tentar desmistificar certas fake news que já começaram, inclusive, a circular nas redes sociais, já, inclusive, andei conversando com algumas pessoas, liberou geral. Calma, não é bem assim, né? Não liberou a maconha, não legalizou a maconha. O que o STF fez foi descriminalizar. Não é mais crime, mas continua sendo ilegal.